Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver aqui mais um simulado. Esse simulado é o terceiro simulado do Gran Cursos. Então tem uma sequência de simulado. Estou fazendo aqui, resolvendo os simulados do Gran Cursos, do Estratégia e do Que Concursos. Então se você quiser ter acesso, eu vou deixar o link aí para você acessar o Drive com esse simulado, certo? Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para eu trazer mais simulados aqui. Então vamos lá. Essa questão, a primeira questão, a questão 16, ela fala: em uma cidade a temperatura pela manhã era de 6 graus Celsius. Ao longo do dia, houve uma queda brusca de temperatura devido a uma frente fria, fazendo com que a temperatura diminuísse 12 graus Celsius. Se à noite a temperatura caiu mais 8 graus, a temperatura chegou a... Bom, aqui é uma questão de operações básicas, é um dos tópicos lá do edital do concurso dos Correios, banca IBFC. Então vamos analisar. Ele fala que pela manhã tinha temperatura de 6 graus Celsius. E ao longo do dia teve uma queda de temperatura devido a uma frente fria. Quando ele fala uma queda, pessoal, a temperatura, quando ela vai cair, ela vai diminuir, ou seja, vai subtrair. Então, se teve uma queda de temperatura de 12 graus Celsius, quer dizer que vai tirar aqui menos 12 graus Celsius. Aí, continuando, ele fala: se à noite a temperatura caiu mais 8 graus Celsius, a temperatura chegou a... Então, à noite caiu mais 8, então quer dizer que diminuiu mais 8. Então, menos 8 graus Celsius à noite. Bom, aqui é uma operação simples. Vou tirar os 6 aqui, deixar apenas o número. Então vai ficar C menos 12 menos 8. Aqui eu posso fazer de duas formas, pessoal. Eu posso fazer essa primeira conta aqui, ou posso juntar duas partes negativas primeiro. Eu vou juntar essas duas partes negativas primeiro para facilitar. Então eu tenho que 12 mais 8 vai dar 20, mas como são duas coisas negativas que eu estou juntando, então vai dar menos 20, concordam? Então eu estou juntando duas coisas negativas. E aqui fica o 6 na frente. Então aqui eu fico com 6 menos 20 vai ser igual a quanto? Nessas operações aqui, pessoal, para vocês não errarem, acertarem de cara o sinal, sempre vai ser aqui o sinal do maior número, quando tiver subtração e adição misturado. Então sempre vai ser o sinal do maior número. Qual o maior número? 20. Qual o sinal dele? Menos. Então o resultado vai ser negativo. Sabendo disso, a gente já eliminaria duas opções, tá vendo? Só ia sobrar a 14 ou a 26. Só que aqui, como é que eu vou saber agora qual vai ser? Se vai ser 14 ou 26? Eu tenho que fazer o jogo de sinal para saber a operação a ser realizada. Eu sei que na frente de todos os números, quando não tem nada, ele tem um mais aqui. Então, eu vou fazer o jogo de sinal. Preste atenção, o jogo de sinal é apenas para saber qual a operação a ser realizada, quando estiver envolvendo subtração e adição. Então, mais com menos vai dar menos. Então, eu vou fazer 20 menos 6, 14. Como já tem o menos aqui, menos 14 já está aqui, letra A. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Próxima questão chegando aqui na tela, pessoal, é a questão 17. Ela fala: uma escola está organizando um evento esportivo e precisa formar grupos de alunos para diferentes atividades. Existem 36 alunos para o futebol e 48 alunos para o vôlei. A organização quer formar grupos de modo que cada grupo tenha apenas componentes de um mesmo esporte e todos os grupos tenham o mesmo número de alunos, sem sobrar ninguém. O maior número de alunos que pode haver em cada grupo para que todos sejam divididos igualmente, tanto no futebol quanto no vôlei, é... Então, olha só como a questão ela já dá a dica no final. Olha só. O maior número de alunos que podem haver em cada grupo para que todos sejam divididos. Então, vocês têm alguma ideia do que seria? Maior dividido seria o quê? Isso mesmo, para quem falou aí. Para quem não falou, é o MDC, máximo divisor comum. Olha que ele já dá a dica. O maior número de alunos para que a cada grupo, para que todos sejam divididos. Então, ele quer o maior número, ele quer o máximo divisor comum. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar os dois números, organizar lado a lado. Então, são 36 alunos para o futebol, 36. E do lado eu vou colocar os 48 alunos para o vôlei, 48, pronto. E vou simplificar pelo menor número possível, diferente do 1. Então, vai ser o qual? O 2. 36 por 2 dá 18, 48 por 2 dá 24. Ainda dá por 2? Sim. 18 por 2 vai dar 9, 24 por 2 vai dar 12. Ainda dá por 2, o 9 não, mas o 12 dá. Então, por 2. 9 por 2 não dá, eu conservo. 12 por 2 dá 6. O 6 ainda dá por 2. O 9 eu conservo. O que eu não for dividindo, eu conservo. 6 por 2 dá 3. Dá por 2 ainda? Não. Então, vai dar por 3. 9 por 3 dá 1. Dá 3. 3 por 3 dá 1. Ainda tem 1 aqui para simplificar. Tem que ficar 1 no resultado final aqui. 3 por 3 dá 1. E esse 1 eu conservo. Pronto.
Lembrando que MDC e MMC são diferentes. No MDC, a gente vai olhar aqui qual foi a parte, qual foi a linha que eu dividi todos os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, que eu dividi tanto esse pelo 2, tanto esse pelo 2, ou por outro número. Olha só, 36 eu dividi por 2, então vou marcar aqui. 48 eu dividi por 2, dividi. Então essa é a linha, tá certa. É a que eu quero. 18 eu dividi por 2, dividi, que deu 9. 24 eu dividi por 2, dividi, que deu 12. Aqui eu dividi? Não, tá vendo que eu conservei o 9? Aqui também, aqui sim, olha, eu dividi o 9 por 3 e o 3 por 3. Então o que a gente faz? A gente pega os três valores que deram iguais e multiplica esse no MDC. Então aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Então o máximo divisor comum desses dois números de 36 e 48 vai ser 12. Letra C. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Questão 18 chegando aqui na tela, pessoal. Veja o que a questão 18 fala. Ana está preparando uma receita de bolo. A receita original pede 3/4 de xícara de açúcar e 3/3 de xícara de óleo. Para fazer 1/3 da receita, as quantidades que Ana deve usar de açúcar e de óleo, respectivamente, são... Bom, é uma questão que, se nós soubermos interpretar fração e razão, na verdade, fração, a gente tira essa questão de letra. Vamos analisar o passo a passo. Ele falou que a receita original pede 3 xícaras de açúcar. Vou botar só o A aqui para a gente representar. Então, 3/4 de açúcar e 2/3 de óleo. Vou botar aqui óleo, 2/3. Bom, então o que ele quer? Ele quer, para fazer 1/3 da receita, as quantidades que Ana deve usar de açúcar e óleo, respectivamente. Ou seja, não vamos misturar nenhuma com a outra, porque ele quer respectivamente, ele quer as duas. Quando ele fala respectivamente, quer dizer que ele quer primeiro a que ele fala na ordem. Então, se ele falou açúcar primeiro, primeiro na resposta vai ter que estar de açúcar e segundo a de óleo. Então, temos que ter noção disso. Respectivamente quer dizer na ordem que ele falou. Então, açúcar e óleo respectivamente, certo? Porque aqui pode ter respostas iguais, mas só que invertida. Então, vamos lá. Ele quer 1/3 de cada receita. Olha o que ele fala. 1/3 de cada. Se vocês lembram, pessoal, em matemática, esse de, ele representa uma multiplicação. Então, se ele quer 1/3 da receita de açúcar, vai ser 1/3 vezes o valor correspondente à proporção da receita de açúcar, da proporção do açúcar, perdão, vezes 3/4, porque ele quer 1/3 de cada. Então, 1/3 dessa fração. Multiplicação de fração é super simples. Eu multiplico, os dois números de baixo e os dois números de cima entre eles. Então, na multiplicação de fração não tem como a gente errar. Então, 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 4, 12. Aí você vai me falar, tá certa a resposta? Sim. Mas nas questões, pessoal, principalmente questão de concurso, a banca geralmente cobra a fração de forma simplificada. Aqui estaria certo, mas para uma questão de concurso, você não vai achar, pode não achar essa resposta, porque ela quer de forma simplificada. O que é a forma simplificada? Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Qual o número que dá para eu dividir os dois ao mesmo tempo? Dá por 3, né? 3 por 3 vai ser igual a 1. E 12 por 3 vai ser igual a... 12 por 3 vai ser igual a 4. Então, ficou 1/4. Com essa parte aqui, observe que o único que tem a primeira opção, 1/4, seria a letra A, certo? Então, já acertaríamos. Vou marcar aqui e vamos confirmar se essa de baixo vai dar 2/9. Como ele quer também 1/3 da outra proporção, então é 1/3 de 2/3, ou seja, 1/3 vezes 2/3. Multiplicação de fração novamente, os dois de baixo e os dois de cima eu multiplico. 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 3, 9. Então, confirmando aqui não dá para simplificar mais. 2/9 está aqui, a segunda opção, ou seja, letra A, a resposta certa, certo, pessoal? Se você está gostando, deixa aí nos comentários. Se não estiver gostando, pode deixar também, é sempre bom uma crítica construtiva. Se você está fazendo essas questões de outra forma, porque muita gente aí deixa nos comentários, eu fiz de uma forma mais simples, eu fiz de uma forma mais rápida. Pode deixar aí nos comentários, o que importa é você chegar na resposta, certo? Então vamos para a questão 19. A questão 19, ela fala: uma fazenda com 200 metros quadrados será dividida em duas áreas diferentes. Sabe-se que a primeira área é proporcional ao número 6 e a segunda área é proporcional ao número 4. A menor e a maior área em metros quadrados são respectivamente iguais a... Bom, pessoal, aqui é uma questão bastante comum da banca BFC, questão de razão e proporção. Se você acompanha aí meus simulados, eu já fiz várias questões que envolvem esse assunto aqui. Então, o que difere é apenas o enunciado e a numeração, claro.
Então, olha só, ele fala que tem uma fazenda de 200 metros quadrados, então vou botar aqui 200 metros quadrados é o total, e fala que vai ser dividida em duas áreas, em que a primeira área é proporcional ao número 6, vou botar aqui proporcional a 6, e a outra proporcional ao número 4. Aí ele quer saber a menor e a maior área em metro quadrado são respectivamente. Olha só, respectivamente, novamente. Então quer dizer que ele quer saber a menor primeira e a maior depois. Então muita gente aqui faz confusão, coloca o maior primeiro. Tem que colocar o que ele fala. Se ele fala respectivamente, é baseado na fala anterior. Então a menor e a maior área respectivamente. Primeiro a menor, segundo a maior. Vamos lá. Como é que a gente resolve essas questões de proporção? Muita gente resolve de várias formas, claro, né? Tem várias formas de fazer. Só que eu costumo fazer o seguinte: pegar duas proporções, a quantidade de proporção, no caso são duas aqui, aí tem questões que são 3 até 4, somar 6 mais 4 dá 10, ou seja, esse número aqui ele tem 10 partes de proporção, então o 200 ele tem 10, então eu faço, divido agora 200 por 10 para saber quanto vale cada parte da proporção. Divisão que tem zero, pessoal, eu posso sempre simplificar, ó, um zero de baixo com um de cima. Então vai ficar 20 dividido por 1 é igual a 20. Ou seja, isso quer me dizer que cada proporção dessa ela corresponde a 20. Ok. Agora, como ele quer essas proporções de cada área, então a primeira área ele quer a menor, a segunda a maior. Então a primeira simplesmente eu faço 20 vezes 4, que vai dar 20 vezes 4 vai dar 2 vezes 4, 8. Então 20 vezes 4 dá 80. Com essa opção aqui, ó, já acharíamos a resposta. Olha, a questão está sendo gentil com a gente, não botando números que possam nos fazer confusão. Já achamos o 8, letra B, correto. Agora vamos confirmar para ver se dá 120. O outro é 20 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 120, confirmando aqui a maior área. Letra B, realmente. Então, pessoal, muita gente aí fala, será que vai ser esse nível mesmo a prova? Pessoal, é nível médio. A banca ela não tem que inventar muito. Os assuntos não são assuntos complicados, então não tem como a banca forçar demais o assunto, o conteúdo para uma prova de nível médio, certo? O que pode ser mais diferente aqui é uma questão de juros simples, às vezes pedir de uma forma diferente, mas no geral a prova vai ser basicamente esse nível, certo? Vamos para a 20ª questão. Olha só, a questão 20 é uma questão de regra de 3. Olha o que ela fala. Uma gráfica consegue imprimir 500 panfletos em 2 horas utilizando 4 impressoras funcionando simultaneamente. Em um determinado dia, a gráfica recebeu um pedido para imprimir 2.000 panfletos em 6 impressoras funcionando simultaneamente. O tempo levado para finalizar as impressões dos 2.000 panfletos é de... Bom, então, numa regra de 3, pessoal, eu gosto de fazer daquela forma organizada da tabelinha. Eu coloco as informações que foram dadas. Então, a gráfica consegue imprimir 500 panfletos. Então, vou botar aqui panfleto, ou seja, botar quantidade, 500. O que tem depois? Em 2 horas, então tempo, botar aqui tempo, 2 horas, utilizando 4 impressoras, vou botar aqui impressoras, 4. Aí na sequência ele fala, em um determinado dia a gráfica recebeu um pedido para imprimir 2.000 panfletos, então a quantidade era 500, subiu para 2.000, com 6 impressoras funcionando. Onde está a impressora aqui? 6. Aí ele quer saber... o tempo levado para finalizar, ele quer saber o tempo, então ele quer saber o X. Pronto, muita gente aqui, pessoal, consegue fazer a proporção primeiro, quantidade de 500 panfletos, o tempo 2, impressora 4, faz a proporção e depois multiplica. Eu gosto de fazer dessa forma organizada, mas o que importa é você chegar ao resultado, certo? Então vamos lá. De que forma eu faço? Eu pego a parte que tem X primeiro, e a maioria das pessoas fazem assim, mas não quer dizer que é regra, certo? Coloca aqui. Desse lado de cá a gente vai ter uma multiplicação de 2 frações, que são essas duas aqui. O que resta é a gente saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é isso? Diretamente é quando, por exemplo, se eu aumentar um lado, eu tenho que aumentar o outro. Isso é uma relação direta. Inversamente é o inverso, como o próprio nome já diz. Se eu aumentar um lado, o outro vai diminuir. E essa comparação a gente faz para a parte que tem o x, ou seja, no caso aqui o tempo. Então vou pegar, eu vou olhar para o tempo, comparar com uma das unidades, no caso a quantidade, depois comparar com a impressora. Então vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, se eu aumentar a quantidade de panfletos a serem produzidos, que nem está aumentado aqui, vou aumentar.
Eu estou aumentando a quantidade de panfleto. Aqui é apenas uma seta, pessoal. Não quer dizer que está diminuindo, certo? É só o sentido da seta. Não quer dizer que eu estou diminuindo. Então, se eu aumentar a quantidade de panfleto de 500 para 2.000, o tempo é de se esperar que o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Claro que o tempo ele vai aumentar, porque se eu estou aumentando o trabalho, o tempo ele vai aumentar. Então, eu coloco uma relação direta, quer dizer que um aumentou, o outro aumentou. Então, eu coloco da mesma forma que está aqui para fazer a conta. Se fosse invertido, eu tinha que inverter esse número aqui na hora dessa multiplicação, certo? Então, essa comparação é para eu saber qual o sentido que eu vou colocar aqui. Se for uma relação direta, eu coloco da mesma forma que está. Se for uma relação inversa, eu tenho que trocar a ordem aqui, certo, pessoal? Agora, eu comparo o tempo com a parte da impressora. Esqueço essa parte por enquanto. Aí eu vou pensar o seguinte. Se aumentar a quantidade de impressoras, aumentando a quantidade de impressoras, o tempo ele vai diminuir ou vai aumentar? Pensa o seguinte, eu estou dando mais ferramenta para imprimir os panfletos, então estou aumentando a quantidade de impressoras. Se eu estou aumentando a quantidade de impressora, é de eu esperar que o tempo de trabalho vai diminuir, concordam? Porque vai ter mais impressoras trabalhando. Então, aqui é uma relação inversa. Como é inversa, eu vou trocar a ordem dele na hora de colocar aqui na conta. Então, o 6 ele vai passar para cima e o 4 passar para baixo. Vocês entenderam, pessoal? Então, eu descobri que se aumentar a quantidade de impressoras, vamos supor, eu aumentei de 4 para 6. Então, o tempo ele não vai aumentar, o tempo vai diminuir, vai reduzir o tempo, que vai ter mais impressoras trabalhando. Então, na hora de colocar na conta, esse daqui eu vou inverter. Observe que o 2 e o x, a parte do tempo, eu não mexo nele, eu vou mexer nos outros. Pronto, agora aqui, multiplicação de fração, multiplico os 2 de cima e os 2 de baixo, e essa parte eu conservo, 2 sobre x. Só que aqui, antes de multiplicar, eu observo uma coisa que sempre me facilita nas questões, vocês podem utilizar. Divisão com zeros, eu tenho zeros em cima e zero embaixo. Eu posso simplificar sempre em pares, olha só, um de baixo com outro de cima, outro de baixo com outro de cima. Posso cortar esse? Não, porque não tem mais nenhum em cima. Então, em cima vai ficar 5 vezes 6, 30. Embaixo, 20 vezes 4, 2 vezes 4 eu sei que é 8, então 20 vezes 4 dá 80. Agora, observa que maravilha, ó, eu tenho um zero em cima, outro zero embaixo, fiquei com 2 terços igual 3 oitavos. E agora, para o x ficar para cima, para o x ficar em cima, ó, eu faço meio pelos extremos, ou seja, multiplico de forma cruzada. 8 vezes 2 vai dar 16. E o x passa multiplicando em cima. X vezes 3, 3x. Vamos agora encontrar o valor do x. Como eu quero encontrar o valor do x, o número que está do lado dele multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Então vai ficar 16 por 3 igual a x. Deixa eu subir um pouquinho aqui, pessoal. Colocar mais um espaço, uma folha em branco. Então, eu vou fazer a divisão de 16 por 3. Acho que dá para fazer aqui. 16 dividido por 3. 16 por 3, pessoal, vai dar 5. Porque 5 vezes 3 vai dar 15. Trago para cá. Aí eu faço 16 menos 15, sobra 1. 1 não dá para dividir, eu desço um zero e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Aí vai sobrar 1, aí vai continuar tipo uma dízima, 5,3333. Mas só com essa opção aqui, pessoal, observe que nós já sabemos qual é a resposta. Qual vai ser a resposta aqui? Olha só. Letra D, a única que tem começando com 5, porque ele quer saber a quantidade de horas. Lembrando que aqui deu 16 por 3, ou seja, 16 horas dividido por 3 dá 5. Essa fração aqui, quando nós fizermos a conta, ela vai dar 20 minutos, porque aqui é 0,33 ou 0,3 vezes o tempo, vezes 60. Então, aqui vai dar 20 minutos. Então, resposta certa, letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a outra questão. Essa outra questão, a questão 21, pessoal, também é uma questão de proporção, só que é uma questão mais básica, acredito. Olha só, uma torneira enche um tanque de 500 litros em 4 horas. Se a mesma torneira com exata mesma vazão for utilizada, o tempo levado para encher o tanque de 750 litros será de... Bom, então vamos analisar. Ele fala que uma torneira enche 500 litros em 4 horas. Então, a proporção 4. Aí ele continua e fala, se for utilizado o tempo levado para encher um tanque que é 750 litros. Então, no lugar de litros, eu coloco 750. Então, observe que uma regra de 3, só que uma regra de 3 bem simples, né? E qual vai ser o valor do tempo? Então, é uma multiplicação
de forma proporcional, porque aqui ele já fala, ó, se a mesma torneira com exata mesma vazão, ou seja, não vai mudar nada, vai manter a mesma proporção. 50, muita gente aqui, pessoal, divide o 50 por 4, o 500 por 4, encontra um valor para multiplicar por 750. Mas aqui, ó, essa relação aqui direta, ó, x vezes 500 dá 500x igual 750 vezes 4. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que conservar aqui 500x igual 750 vezes 4. Eu sei que a multiplicação com zeros eu posso conservar o zero e multiplicar apenas os números diferentes de zero. 75 vezes 4 vai dar 300. E esse zero que eu não usei eu coloco aqui do lado. Pronto, agora é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente tiver aqui essa equação aqui, como eu quero encontrar o valor do x, eu vou conservá-lo. E o número que está do lado multiplicando, passa embaixo do outro lado dividindo. Então ficou x igual 3.000 sobre 500. Corta um zero de baixo com outro de cima, outro de baixo com outro de cima. Então ficou x igual a 30 por 5. E 30 por 5 dá quanto? Isso mesmo, 6. Olha só, letra C. Certo, pessoal? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É muito importante para o canal crescer. Vou deixar o link aí para vocês acessarem esse arquivo, certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui, pessoal, é uma questão de porcentagem, uma questão que envolve um pensamento um pouquinho mais apurado. Olha só, Carmen recebeu um aumento salarial. Antes do aumento, seu salário era de R$2.000. A empresa concedeu a todos os funcionários um reajuste de 15% no salário e, por reconhecimento do excelente desempenho de Carmen, ela, em especial, recebeu mais um reajuste de 10%. O valor do salário de Carmen após os dois reajustes é de... Bom, então vamos pensar o seguinte. Ele fala que o valor inicial era R$2.000 para todos os funcionários. E a empresa deu 15% para todo mundo. Só que para Carmen, ela em especial recebeu mais um reajuste. Então vamos ao detalhe. Olha só, não é uma porcentagem em cima dos 15% que seria... não é juntando as duas porcentagens que seria 25% de reajuste. Ele fala aqui, recebeu mais um reajuste. Então quer dizer que reajustou primeiro os 15% e depois reajustou novamente mais 10%, concordam? Mais um reajuste. Muita gente aqui fez confusão nessa questão e juntou as duas porcentagens dela, juntando logo 25% e batendo em cima do valor. Mas ele fala que teve um reajuste de 15% e depois ela, por ser uma funcionária excelente, recebeu mais um reajuste. Então reajustou duas vezes. Então vamos para o primeiro reajuste. Eu sei que o total em algo é sempre 100%. Após o primeiro reajuste, pessoal, a gente ficou com quantos por cento? Se o total é 100% e ele aumentou 15%, então eu aumento 100 mais 15 igual a 115%. Então, com isso já dá para a gente saber qual valor ficou o primeiro reajuste. Vai ser 115% de 2.000. Muita gente aqui faz primeiro o valor, descobre quanto é 15% de 2.000 e subtrai. Mas fazendo dessa forma, e aumenta, perdão. Mas fazendo dessa forma, já encontra o valor correto. Então, o número em porcentagem eu posso escrevê-lo de forma que fica o número em cima e o 100 embaixo. Sempre eu posso fazer dessa forma, vezes 2.000. Aqui falta um zero. 2.000. Multiplicação de fração. Ora, cadê a outra fração? Aqui, ó. Todo o número inteiro eu posso transformá-lo em fração colocando um embaixo. Então, multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Mas antes, eu posso simplificar. Veja só, tem uns zeros em cima e embaixo. Então, olha só. Corta um de cima com um de baixo, outro de cima com outro de baixo. Então, em cima vai ficar 115 vezes 20. Agora, na multiplicação, eu posso simplificar a multiplicação. Olha só, 115 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 230. Isso mesmo? 100 mais 100, 200. 15 mais 15, 30. E esse zero que eu não usei, eu apenas coloco aqui do lado. Não preciso fazer aquela multiplicação toda para tomar tempo, certo? Mas se você não tiver entendimento de fazer dessa forma, faz daquele jeito tradicional. E embaixo, 1 vezes 1 dá 1. Então, eu não preciso nem colocar, porque o número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, após o primeiro reajuste, o salário dela passou a ser de R$ 2.300, ou seja, aumentou de 2.000 para 2.300. Aí ele fala que teve mais um reajuste de 10%. E agora, como é que fica após esse reajuste? Mais 10%, então simplesmente eu vou fazer. Esse valor aqui é 100%. Eu vou reajustar mais 10%, porque esse valor já é o novo salário dela, já é um valor total. Então, já reajustei, esse valor agora é o 100% dela. Então, eu vou reajustar mais 10%, então vai ficar 110%. Novamente, eu faço
A multiplicação, 110 por 100 vezes 2.300. Multiplicação de fração novamente, mas antes eu simplifico um zero de cima, de baixo, outro de cima, outro de baixo. Tem mais para simplificar? Não. Então agora eu vou multiplicar. É 110 vezes 23. Aqui eu vou ter que fazer a multiplicação, a não ser que vocês saibam de cabeça, certo? Vou fazer aqui 23 vezes 11. 23 vezes 11. Por que vezes 11? Porque o zero depois eu coloco na resposta. Não preciso fazer logo vezes 110. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu faço a soma. 3. 3 mais 2, 5. E coloco o 2. Pronto, então deu 253? Não, porque falta esse zero aqui que eu não coloquei. Ou seja, o salário reajustado, pessoal, olha só, 2.530. E 2.530, letra D. Certo, pessoal? Se você fez dessa forma, escreva aí nos comentários. Se fez de uma forma mais fácil, escreva também, por favor. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 23. A questão 23, ela fala o seguinte. Lucas investiu R$5.000 em uma aplicação financeira que recebe 8% ao ano de juros simples. Ele pretende deixar o dinheiro investido por 3 anos. O montante adquirido ao final do período de investimento foi de... Bom, então a questão básica de juros, ele pede o montante, mas para isso nós temos que achar os juros primeiro ou montar em uma fórmula específica. Só que aqui primeiro é melhor a gente achar os juros. Então nós temos que o capital é o valor inicial, o valor investido é 5.000. A aplicação rende 8% ao ano. Então 8% ao ano. Aqui, pessoal, na hora de a gente transformar para a fórmula, esse valor aqui ele tem que tirar a porcentagem. Muita gente faz a divisão por 100 e leva para a fórmula em número decimal. Eu gosto de levar dessa forma aqui, 8 por 100, porque quando eu levo assim, geralmente tem um zero em cima que eu corto. Vou mostrar a vocês na hora de fazer. Aí ele fala, ele pretende deixar o dinheiro investido por 3 anos. Então, o tempo aqui é igual a 3 anos. Observe que o valor da taxa está ao ano e o tempo está ao ano. Então, não preciso fazer nenhuma mudança. Os dois estão ao ano. Se tivesse, por exemplo, um ao mês e outro ao ano, eu teria que deixar na mesma unidade. Ele quer saber o montante após o final desse período. Eu sei que montante é igual a juros mais capital. É a fórmula do montante. O capital eu tenho que é 5.000. Os juros eu não tenho, mas eu vou achar fazendo essas relações aqui. Então, eu faço J é igual a C vezes I vezes T. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Ou para decorar, se você tiver dificuldade, J é igual a CIT. Certo? J é igual a CIT. Então, juros é igual. Capital é 5.000. 5.000 vezes a taxa é 8%. Só que tem que tirar a porcentagem. É só dividir por 100. 8 por 100 vezes o tempo, que é 3. Agora, observe que eu falei que eu trago com uma parte do 100 embaixo, porque geralmente aparece zeros em cima para eu poder simplificar. Muita gente aqui faz a divisão antes. Tipo, aqui faz 8 por 100, que dá 0,08. E traz para cá 0,08. Eu particularmente acho mais difícil. Dessa forma aqui, pessoal, quando tem zeros em cima, eu posso simplificar. Ó. Um de baixo, outro de cima. Outro de baixo, outro de cima. Ou seja, embaixo vai ficar 1, que eu não preciso nem colocar. Então, vai ficar juros é igual a 50 vezes 8 vezes 3. Juros é igual. Eu posso multiplicar qualquer um dos dois primeiro, ou eu posso fazer logo aqui direto. Multiplicação que envolva zero, eu multiplico por dois números diferentes de zero. 8 vezes 5, 40. E na resposta eu acrescento o zero que eu não usei. Ficou 400 vezes 3. Então, juros é igual. Novamente, multiplicação com zero, eu multiplico por dois números diferentes de zero. 4 vezes 3, 12. E acrescento os dois zeros ao lado. Então, juros ficou igual a 1.200. Aí vocês me perguntam, mas cadê a resposta? Não está aqui. Por quê? Porque ele quer o montante. Então, eu achei os juros, já tem o valor do capital, então vou simplesmente somar. Montante é igual a juros, está cá embaixo, é 1.200, mais 500 do capital. Dá para fazer de cabeça? Dá, eu não preciso nem organizar aqui, né, pessoal? 500 mais 1.200 vai dar 6.200. E 6.200, vejam só, a letra A. Super simples essa questão, desde que a gente saiba a fórmula e saiba relacionar a fórmula, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essa daqui eu creio que dá para fazer aqui mesmo, que é só uma questão de análise. Olha só, uma empresa de transporte cobra uma taxa fixa de R$50 por viagem, mais R$2 por quilômetro percorrido. A função que relaciona o custo total Cx da viagem com a distância percorrida x em quilômetro é. Então, o custo total é Cx, ou seja, C em função de x. Ele fala que cobra uma taxa fixa, então tem um valor fixo aqui que não muda, que é 50.
mais, aqui o mais, R$2 por quilômetro percorrido. Então, vai ser 2 vezes o valor do quilômetro. O quilômetro não ser x. Ou seja, a função está armada aqui. Qual função vai ser? 50 mais 2x, onde está aqui? 50x mais 2 não. 2x mais 50, sim, porque aqui está apenas invertida a ordem. Vamos ver se tem outra semelhante. 25 mais 2, não. 50 mais 50, não. Então, aqui, letra B, apenas a ordem está invertida. Deixa eu consertar aqui. Então, ficaria 6x igual 2x mais 50. Letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 25. A questão 25, nossa questão final, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ela fala: um pedreiro está construindo um muro ao redor de uma casa e precisa calcular a quantidade de cimento necessária. Ele sabe que, para cada 1 metro quadrado de muro, ele usa 3,5 kg de cimento. O muro que ele está construindo tem 300 centímetros de comprimento e 250 centímetros de altura. A quantidade de quilos de cimento que ele precisará para construir todo o muro é igual a... Bom, então ele fala que tem que para cada metro quadrado ele gasta 3,5 kg de cimento. Ou seja, no fim ele dá as informações do muro e aí nós precisamos apenas descobrir qual é a área do muro para poder multiplicar por 3,5, que é porque cada metro corresponde a 3,5. Eu tenho aqui 300 centímetros, deixa eu fazer aqui um muro mais ou menos, não vai estar a espessura perfeita, aqui 3.000 centímetros, e de largura, de altura, 2,50, ou melhor, 250, eu já estou dividindo na cabeça. Pronto. Primeiramente eu vou transformar para metro para depois calcular a área. Para transformar para metro, pessoal, eu pego o valor e divido por 100. Então aqui eu divido por 100 e aqui eu divido por 100. Por quê? Porque 1 centímetro, vou botar aqui, 1 centímetro, ele tem 100... que loucura é essa? 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros. Então, aqui é a relação de centímetros para metro, ou melhor, de metro para centímetro também. Então, como eu quero transformar de centímetros para metro, eu divido por 100. Então, aqui eu simplifico cortando 2 zeros. Então, aqui vai ficar 30 metros. Aqui eu corto um zero embaixo, outro em cima, vai ficar 25 por 10, que vai dar igual a quanto, pessoal, de cabeça? 2,5 metros. Então, para calcular a área vai ser, se vocês lembram de geometria básica, a área é igual a um lado vezes o outro, lado 1 vezes lado 2. Então, vai ficar 30 vezes 2,5. Vamos fazer aqui rapidinho. 30 vezes 2,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 3, 6. Faço a soma aqui, 0. 5 mais 0, 5. 6 mais 1, 7. Tem quantas casas decimais à direita da vírgula? 1. Então, na resposta vai ficar 1. Ou seja, a quantidade vai ser 75. Então, ele quer saber a quantidade de quilos de cimento que ele precisará para construir todo o muro. Todo o muro, pessoal, vai ser quanto? Vai ser 75 metros quadrados. Então, deixa eu separar aqui. 75 metros quadrados. Esse vírgula zero eu nem preciso colocar, porque esse zero aqui não acrescenta em nada. Então, na verdade, eu tenho simplesmente que multiplicar o 75 por 3,5, porque cada metro ele gasta 3,5 kg de cimento. Então, vou multiplicar 75 por 3,5. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, subo 2. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. Agora, multiplico tudo pelo 3. 5 vezes 3, 15. Coloco 5, subo 1. 7 vezes 3, 21. Com 1 que subiu, 22. Agora, faço a soma. 5 aqui. 7 mais 5, 12. Coloco 2, subo 1. 3 mais 1, 4. Com 2, 6. E 2. Pronto, veja quantas casas decimais tem à direita da vírgula na parte superior. Apenas uma. Então, ficou 262,5. E 262,5, olha só, letra A. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Aqui foi o terceiro simulado de Ragente dos Correios feito pelo Gran Cursos Online. As respostas de matemática. Eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem todo o simulado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.